E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Livro de Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso de número 11 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a conter-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, por esse momento, Pai. Nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos trouxe até aqui e nós estamos nesse lugar prontos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nesse momento, Deus, fale conosco e que nós possamos sair deste lugar alimentados pela Tua palavra, que é vida para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Como todos os anos, nós começamos o ano sempre com essa série, com esse tema, planejando o ano que nós estamos entrando, planejando o ano que se inicia. E muito importante, quando nós falamos sobre planejar, sobre sonhos, sobre aquilo que a gente quer realizar, é muito importante nós entendermos que existem duas possibilidades do nosso planejamento. Ou os nossos planos saem conforme o planejado, ou os nossos planos saem conforme nós esperamos que aconteçam as coisas, ou os nossos planos são frustrados e algumas coisas acontecem daquilo que nós não queríamos que acontecesse. Então, antes de nós irmos de fato para a palavra, eu quero que essa palavra hoje à noite seja uma palavra bem prática para você. Então, se você quiser anotar os pontos que serão ditos aqui, eu preciso que você entenda algo muito importante sobre planos, que planos podem ser frustrados, que planos podem não acontecer. Talvez no ano passado você fez planos, você teve sonhos, você escreveu metas e algumas delas não se realizaram e algumas delas não vieram a se cumprir. E acontece, planos às vezes são frustrados. Mas a verdade é que ninguém faz planos para serem frustrados. Ninguém sonha algo, ninguém idealiza algo, ninguém planeja algo para não acontecer ou para que dê errado. Todos nós começamos um ano, começamos um novo plano, um novo negócio, um novo relacionamento, um novo emprego, torcendo e trabalhando para que as coisas deem certo. Você faz isso também, não? Amém? Eu tento geralmente fazer isso, começar torcendo para que as coisas deem certo. Porém, alguns planos, algumas coisas da minha e da sua vida são frustradas e isso acontece. O fato é que da nossa parte não pode haver falta de planejamento. E como é importante nós nos lembrarmos disso e nós termos a plena convicção e a plena consciência disso. Da minha parte, não pode haver falta de planejamento. Nós vivemos em um mundo, em dias onde nós não sabemos o que esperar. Nós não sabemos o que esperar das pessoas, nós não sabemos o que esperar da política, nós não sabemos o que esperar da economia, mas uma coisa é fato, em nós, aqui dentro, precisa haver um planejamento. E tudo aquilo que eu e você planejamos, nós planejamos para que se realize. Quem aqui já casou e planejou um casamento sabe, você planeja para que tudo dê certo. Se você um dia já planejou uma festa, um evento, você planeja para que tudo saia conforme o planejado. Porém, existem algumas pessoas que não se planejam. Existem algumas pessoas que não colocam os sonhos no papel. Existem algumas pessoas que vivem a vida através das circunstâncias. A escolha da pessoa é não fazer escolhas, e essa já é uma escolha sua. A escolha de não fazer escolhas já é uma escolha. Entenda uma coisa, quando você escolhe não tomar decisão nenhuma sobre um determinado assunto, você já escolheu. Às vezes nós pensamos, eu precisava tomar uma decisão sobre aquilo, eu precisava tomar uma decisão sobre aquilo outro, mas a verdade é que quando nós não tomamos uma decisão, nós já tomamos uma decisão de não resolver. Quantas coisas eu e você temos que precisam ser solucionadas, que precisam ser resolvidas, e uma simples conversa resolve, e um simples telefonema resolve, e um simples café resolve, mas a escolha de não resolver já é uma decisão tomada. E muitas vezes eu e você vivemos a nossa vida sem planejar. Nós estamos aqui
E na nossa maioria nós temos muito a viver ainda, nós temos uma vida longa para viver ainda nessa terra. E por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes nós temos muitos anos ainda para viver e nós não nos planejamos. Nós não planejamos como vai ser o nosso dia de amanhã, como vai ser o nosso ano que vem, como nós estaremos daqui a 10 anos. E essa falta de planejamento acaba a gente vivendo o que a vida nos oferece. Eu gosto muito de uma frase que diz que quem não luta pelo futuro que quer, vive o futuro que vier. E muitos de nós vivemos a nossa vida assim, nós não lutamos pelo futuro que queremos, e aí nós vivemos com o futuro que vem. Nós não lutamos para ter os nossos sonhos realizados, para ter as nossas metas alcançadas, e aí nós vivemos conforme a vida vai nos planejando, e conforme a vida vai nos surpreendendo. E essa série, no início de um ano, é muito importante para que eu e você tenhamos a consciência disso. Nós estamos no início de um ano, nós temos ainda pela frente mais de 10 meses para viver, 11 meses para viver. E todos esses meses são compostos por vários dias, e esses dias por várias horas. E todas essas horas nós fazemos algumas escolhas. E todos esses momentos nós decidimos por algumas coisas. Por isso é muito importante eu e você nos planejarmos. Nós precisamos planejar a nossa vida com alguém que a gente sonha em casar, em ter uma vida com essa pessoa. Nós precisamos planejar a nossa vida na nossa profissão, no nosso trabalho. Nós precisamos planejar a nossa vida ministerial, aquilo que queremos viver com Cristo. Mas a verdade é que muitos de nós estamos vivendo uma vida sem planejamento, vivendo conforme a vida vem, vivendo conforme a vida nos prepara surpresas. E muitos de nós não paramos, não sentamos e não calculamos. Quantas coisas você já fez na sua vida? Quantas coisas eu já fiz na minha vida que por falta de planejamento deram errado? Quantas decisões eu e você já tomamos que por uma falta de planejamento deu tudo errado? Quem que pode dizer alguma coisa na minha vida faltou planejamento e deu tudo errado? Quem pode dizer? Você pode falar isso? E quantas vezes na nossa vida falta planejamento? E antes de nós irmos propriamente dito para esse ensino de Paulo, do texto que nós acabamos de ler, da carta que ele escreve aos Filipenses, existe um ensino de Jesus. E esse ensino de Jesus é muito importante para nós, e esse ensino está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28. Olha o que Lucas escreve, aquilo que Jesus diz. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos verão e virão e zombarão de você, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Deixa eu falar uma coisa para você de todo o meu coração, de verdade. Nós estamos vivendo dias onde nós precisamos parar de deixar as coisas no meio do caminho. Muitos de nós começamos algo, muitos de nós começamos um relacionamento, muitos de nós começamos a viver o chamado de Deus, muitos de nós começamos a viver os sonhos e os planos de Deus, e no meio do caminho, de repente, nós abandonamos, porque nos falta planejamento. Quantas coisas eu e você abandonamos no meio do caminho porque falta planejamento, porque falta força de vontade, porque falta recurso, porque falta o mais básico e o mais simples, nos planejarmos melhor. Nós estamos no início de um ano, e o início de um ano ele é marcado por coisas que nós queremos começar. Talvez nesse ano você começou a ler um pouco mais, talvez você começou uma dieta, você começou uma academia. Eu não sei quais foram as coisas que você começou esse ano, mas posso te falar uma coisa? Se você não se planejar para que isso aconteça, vai dar tudo errado. E não precisa nem ser um profeta para falar isso, não precisa nem ter uma palavra do Espírito Santo para falar isso. Todos nós sabemos que sem planejamento nós não chegamos a lugar nenhum. E quantas coisas na nossa vida nós já nos frustramos, porque simplesmente faltou planejamento da nossa parte, porque simplesmente nós deixamos de planejar. Um relacionamento que nós não conseguimos planejar direito o tempo com a família, o tempo com os amigos, o tempo com o namorado, o tempo com a namorada, e por essa falta de planejamento dá tudo errado. A gente arruma confusão em casa, a gente arruma confusão com o namorado, a gente arruma confusão com os amigos, e falta planejamento e aí dá tudo errado. Quantas vezes nós começamos, sei lá, em um trabalho novo, em um curso, em uma faculdade, e muda a nossa agenda, e mudam os nossos horários, e de repente quando a gente vê, está tudo dando errado. Você não consegue mais acordar no horário, você não consegue mais dormir no horário, você não consegue mais ver os seus amigos no horário que você gostaria, porque nos falta planejamento. Você consegue entender isso? E Deus está nos chamando nesta noite, nesse dia, nesse início de ano, para nós aprendermos a planejar um pouco mais. Como é
frustrante quando nós temos sonhos que dão errado. Como é frustrante quando nós temos planos que dão tudo errado. E é muito importante então nós olharmos para isso que Jesus escreve dizendo: quem vai construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula para ver se vai conseguir chegar até o final. Quem sonha em fazer alguma coisa, primeiro não senta, coloca tudo na ponta do lápis e vê se realmente vai dar certo. Então, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Evite sonhos frustrados. Comece a se planejar um pouco melhor. Evita se frustrar com as pessoas. Comece a se planejar um pouco melhor com as pessoas que você anda. Evite frustrar os seus sonhos a si mesmo. Comece a cuidar os sonhos que você coloca no papel. Afinal de contas, nós cremos em um Deus do impossível, em um Deus que faz milagres, em um Deus que pode fazer o sobrenatural e todas as coisas. Mas tem gente que é lunática. Tem gente que começa a fazer coisas e a planejar coisas, e aí você de repente começa a olhar para essa pessoa e fala: cara, você vai se frustrar. Você consegue entender isso? Não estou falando aqui sobre limitar os nossos sonhos, sobre cortar as nossas asas, não é isso. Mas evite se frustrar, comece a se planejar um pouco melhor. Planeje melhor o seu dia, planeje melhor as suas escolhas, planeje melhor a sua vida. Planeja melhor aquilo que você quer fazer e aquilo que você sonha em fazer. Decida hoje, antes de você planejar, antes de você executar as coisas, decida planejar. A verdade é que tem muita gente que começa a executar coisas e não se planeja. E aí, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aonde não existe organização, Deus não opera milagre. E se você quiser anotar isso, se você quiser guardar isso no seu coração, ou se você quiser que entre por um ouvido e saia pelo outro, aonde não existe organização, Deus não efetua milagre. Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida no ano de 2024? Se organize. Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida nesse ano? Organize a sua vida. Organize os seus relacionamentos, organize os seus horários, se organiza. Sabe, tem gente que são as pequenas coisas, cara. Passa desodorante, penteia o cabelo, passa a tua roupa, começa a se organizar um pouco melhor. Quando você acordar, para de dar desculpa que a cama desarrumada é para que bata o sol e mate os micróbios. Você consegue entender o que eu estou falando? Para de dar desculpa para a sua falta de organização e comece a se planejar melhor. Aonde não existe organização, cara, Deus não faz milagre. Talvez você está querendo viver um milagre na sua vida profissional. Se você não se organizar, Deus não vai fazer milagre. Se você quiser viver um milagre no seu relacionamento, se você não se organizar, Deus não vai fazer milagre. Tem gente querendo ver a glória do Senhor, tem gente querendo que Deus se mostre, tem gente querendo que Deus se revele, tem gente querendo ter palavras do Senhor, mas não consegue organizar o próprio quarto, mas não consegue organizar a própria vida. Você consegue entender o que eu estou falando? Aonde existe a organização, meu irmão, Deus vem com um milagre. Aonde existe a organização, Deus efetua a vontade dele, mas na desorganização, Deus não faz milagre. E eu provo isso para você quando Jesus vai multiplicar pães e peixes. Antes de multiplicar pães e peixes, ele diz: peça que todos se assentem no gramado. E depois que todos estão assentados no gramado, a Bíblia diz que ele pega os pães, ele pega os peixes, ele apresenta aos céus, ele dá graça e distribui. Porque antes de operar um milagre, Deus nos ensina a nós organizarmos a nossa vida. Você imagina naquela multiplicação de peixes, de pães e peixes, o tanto de gente esfomeada que tinha ali. A Bíblia diz que existiam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você imagina a multidão que estava diante de Jesus, todos famintos no fim de um dia de peregrinação. E aí de repente alguém aparece com pão e peixe. Você já viu alguém com comida quando você está morrendo de fome? Sabe aquela sensação? Quem é que lembra da escola quando alguém abria um pacote de bolacha na sala? Sabe essa sensação assim, eu estou morrendo de fome e você tem o que eu preciso. Sabe quando você tira do bolso assim um tridentezinho, 5 chicletinhos. Aí você pensa, um é meu, tem 4 e tem 15 pessoas assim na tua frente. E você sabe que todo mundo vai querer. Você consegue entender o que eu estou falando? Aquela bagunça que acontece, as coisas que acontecem quando estão todos famintos. E aí Jesus nos ensina um princípio poderoso: mandem que todos se assentem. E quando todos se assentam, então Ele opera o milagre. Se você quer viver, meu irmão, o milagre de Deus na sua vida, nesse ano que está começando, se organize. Organize a sua casa, organize a sua vida, organize os seus horários, se organize. Você consegue entender isso? Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, se organiza, cara. Organiza a tua vida, você está bem desorganizadinho.
Nós precisamos nos organizar um pouco melhor. E aí, quando nós olhamos para o que a Bíblia nos ensina sobre planejamento, sobre nós nos planejarmos, e nós falamos agora sobre essa multiplicação de pães e peixes de Jesus, eu queria deixar para você alguns pontos muito importantes, para que eu e você possamos viver uma vida planejada na terra. Se você quer viver uma vida planejada nessa terra, se você quiser que Deus faça o que Ele tem para fazer na sua vida, nós precisamos de algumas coisas. E a primeira delas é que nós precisamos parar de procrastinar. Tem muita gente que é um ótimo procrastinador. Sabe aquele cara que deixa para amanhã? Precisa fazer hoje, mas ele deixa para daqui a pouco. Precisa fazer agora, mas ele deixa para amanhã. Afinal de contas, se eu posso fazer amanhã, por que fazer hoje? Você já ouviu o preguiçoso falando isso, não? Geralmente é a frase que preguiçoso fala, né? Se o prazo é até amanhã, por que eu tenho que entregar hoje? Se eu posso resolver amanhã, por que resolver hoje? E aí nós vamos procrastinando tudo isso, e quantas coisas eu e você estamos empurrando com a barriga e deixando para amanhã, e estamos deixando de viver grandes coisas na nossa vida. Você já parou para pensar que tem muitas coisas que eu e você estamos deixando de viver, porque nós estamos procrastinando? Você sabe onde existe os maiores sonhos e os maiores planos da terra? Em um cemitério. E em gente que morreu com planos engavetados. Aonde existem as melhores ideias, aonde existem os melhores planos, aonde existem as melhores metas? Num cemitério. Aonde a vida acaba e a pessoa não coloca em prática aquilo que deveria ter sido feito. E eu não estou falando isso para te amedrontar e você pensar que você vai morrer amanhã. Mas eu estou falando isso para você lembrar que o tempo passa rápido. Nós estamos em 2024 e nós já estamos no segundo mês de 2024. E quantas coisas eu e você estamos procrastinando, coisas que nós decidimos que seriam feitas esse ano de uma vez por todas. E aí nós estamos procrastinando e deixando para amanhã, e Deus está nos encorajando hoje, cara, a resolver as coisas que precisam ser resolvidas, a fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, pare de procrastinar, pare de deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, em nome de Jesus. Uma outra coisa que nós aprendemos com Paulo é que Paulo ele se adapta muito fácil às coisas. Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver a adaptação dele. Eu sei o que é ter tudo, eu sei o que é não ter nada. Ele se adapta muito fácil às coisas. E você sabe, um tipo de gente que tem dificuldade de viver a vida, o tipo de gente que não se adapta às coisas. Aquele tipo de gente que não consegue se adaptar a novas amizades. Aquele tipo de gente que não consegue se adaptar a novos desafios. Aquele tipo de gente que diz, eu sou assim e eu não vou mudar. Aquele tipo de gente que diz, esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito de falar, esse é o meu jeito de se portar, esse é o meu jeito de olhar para as pessoas e eu não vou mudar. E aí essa nossa falta de adaptação nos paralisa e a gente fica parado sempre no mesmo lugar. Você conhece alguém que já está anos perto de você e essa pessoa não muda? Sabe aquele tipo de gente que você às vezes está pensando nela e você diz, cara, será que fulano não vai mudar nunca? Será que vai ser sempre daquele jeito? Será que vai sempre falar daquele jeito? Será que vai sempre fazer as coisas daquele jeito? Será que não vai mudar? E essa mudança diz respeito diretamente à nossa adaptação. Afinal de contas, a vida, ela é adaptativa. Nós precisamos nos adaptar em uma escola, depois nós precisamos nos adaptar em uma faculdade, nós precisamos nos adaptar a um novo trabalho, nós precisamos nos adaptar a novos amigos. Se você muda de cidade, se você muda de casa, você precisa se adaptar. A vida é feita de adaptações. E quando eu e você não conseguimos nos adaptar, a gente se paralisa e a gente fica sempre no mesmo lugar. Uma das coisas que vai facilitar a minha vida e a sua vida, meu irmão, é nós aprendermos a nos adaptar melhor. E a adaptação diz respeito a reconhecer. Tem gente que só não se adapta porque não reconhece. Não reconhece as novas responsabilidades que tem. Não reconhece que não é mais um menino, agora é um homem. Não reconhece que agora não é mais uma menina, agora é uma mulher. Consegue entender? Não reconhece que agora ela não é mais a sua namorada, agora ela é sua esposa. Consegue entender o que eu estou falando? Não consegue reconhecer que agora você não mora mais com seus pais, agora você saiu da casa dos seus pais, e os seus pais não têm mais responsabilidade sobre a sua vida. Seus pais não têm mais que colocar a comida na sua mesa, sua mãe não tem mais que fazer as escolhas por você.
Porque nós crescemos, nós nos tornamos responsáveis, ou pelo menos deveríamos nos tornar, e nós precisamos nos adaptar a essas coisas. E aí tem muita gente com barba na cara vivendo igual menino, porque não consegue se adaptar com a vida de adulto. Tem muita mulher formada, madura, que não consegue tomar decisões de uma mulher, não consegue tomar decisões de um homem, porque não consegue ainda se adaptar com as suas responsabilidades. Como é importante eu e você aprendermos a nos adaptar com as coisas. E aí vem a segunda coisa que me surpreende na vida do apóstolo Paulo. A fé genuína que Paulo tinha. A fé verdadeira e real que Paulo tinha. Porque a verdade é que muitas das vezes eu e você deixamos de realizar muitas coisas porque nos falta fé. E aqui eu falei para você sobre nós nos planejarmos, sobre nós sonharmos, mas a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos, as coisas que nós cremos. E muitas vezes o que nos falta na nossa vida não são recursos, não são oportunidades, não são pessoas, o que nos falta é fé. E essa fé real, a fé de quem se converteu. Você sabe, a fé real, a fé verdadeira de quem se converteu a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos Paulo lá em Atos 9 se convertendo. E uma luz brilha para ele quando ele está no caminho de Damasco. Uma luz brilha para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está aí ainda? Por que você está assim? Por que você está desse jeito? E aí a Bíblia diz, e isso é muito poderoso. No mesmo capítulo, ele larga tudo e ele começa a viver por Cristo. No mesmo capítulo, onde Paulo ele é encontrado pela glória do Senhor, nesse mesmo texto, ele começa a pregar, ele começa a viver aquilo que Cristo tinha para a vida dele. E aqui eu quero falar sobre a nossa fé. Qual é a fé que a gente está vivendo? Qual é a fé que você tem? Porque a verdade é que muita gente tem a famosa fé na fé. Eu tenho fé na fé da minha mãe, eu tenho fé na fé do meu pai, eu tenho fé na fé do meu amigo, porque o Deus do meu amigo resolve, o Deus do meu pai resolve, o Deus da minha mãe resolve. Mas eu não tenho fé em Deus. Eu não tenho fé que Deus pode fazer na minha vida. Eu até tenho fé que Deus fez na vida do outro, eu até tenho fé que Deus fez na vida dela, na vida dele, mas eu não tenho fé que Deus pode fazer na minha vida e através da minha vida. Que conversão é essa que a gente tem então? Porque converter-se é estar indo para um caminho e converter para outro. Então deixa eu falar uma coisa para você, ou só te lembrar de uma coisa. Se você diz ser convertido, e você está indo para o mesmo caminho, você está indo para o mesmo lugar, você está fazendo as mesmas coisas, você está falando as mesmas coisas, você está frequentando os mesmos ambientes, você não se converteu. A Bíblia é muito clara quando nos mostra a conversão de Paulo. Ele estava indo no caminho de Damasco, fazer aquilo que ele fazia de melhor, perseguir os cristãos, ou como a Bíblia diz, perseguir aqueles que eram do caminho, e então ali ele é encontrado e existe uma conversão. Se nós ainda estamos indo para o mesmo lado que nós estávamos indo antes de nos converter, nós não nos convertemos ainda. Se você ainda tem as mesmas atitudes, se você faz as mesmas escolhas, se você ainda fala do mesmo jeito, se os seus pensamentos ainda são os mesmos de antes de se converter, você ainda não se converteu. Talvez você tenha reconhecido, talvez você tenha acreditado, talvez você tenha caído na real, mas converter-se, não. Porque converter-se tem algo poderoso que é as pessoas verem em nós. Olha o que a Bíblia fala sobre Paulo, no que eu acabei de citar para você, Atos 9, o mesmo capítulo, no versículo 21. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E então veio para cá justamente para levá-los presos, e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Você consegue ver a conversão? E aí essa é a fé genuína, essa é a fé real, é a fé que nos converte. Porque tem muita gente que diz: eu sou convertido, eu aceitei a Jesus, eu reconheço a Jesus. Mas você faz as mesmas coisas? Você fala do mesmo jeito? Você é igualzinho a quem você era? Você não se converteu ainda. E por que eu estou falando isso para você? Porque essa fé genuína, essa fé real, é a fé que nós precisamos ter para acreditar em Cristo.
Porque tem muita gente acreditando em Cristo e confiando em Cristo com a fé do outro, com a fé do amigo, com a fé da amiga, com a fé da mãe, com a fé do pai, com a fé do pastor. Você até acredita em Jesus, mas é o Jesus que a tua mãe fala, não é o Jesus que se revelou a você. Você até acredita em Jesus, mas é o Jesus que o pastor prega, não é o Jesus que se revelou a você. Você consegue entender? E o que nós precisamos ter é essa fé real. Olha o que Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ele está escrevendo para Timóteo, um jovem na fé. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Se existe uma fé não fingida, se existe uma fé que não é falsa, existe uma fé de mentira. Existe uma fé fingida. Porque nós só duvidamos que algo é original quando nós sabemos que existe algo falsificado. É ou não é verdade? Você olha para uma coisa e você pergunta para quem está te vendendo, isso aqui é original? É porque há 2 lojas atrás você viu algo parecido com isso, mas era falsificado. Quando nós vamos comprar alguma coisa e nós perguntamos para o vendedor, esse tênis é original, essa camiseta é original, é como se nós estivéssemos dizendo, olha, eu sei que existe uma peça igual a essa, falsificada, essa peça é original? E Paulo está dizendo a Timóteo sobre uma fé não fingida. Se existe uma fé não fingida, se existe uma fé real, é porque existe uma fé de mentira. E posso te falar uma coisa? Tem muita gente vivendo uma fé de mentira. Tem muita gente vivendo uma vida com Cristo de mentira. Lobo em pele de ovelha. Lobo no meio das ovelhas. Existem muitas pessoas que estão sendo enganadas e enganando a si próprios, vivendo uma fé que não é real. E aí Paulo vai falar para Timóteo sobre uma fé que é geracional, uma fé que habita na sua avó, uma fé que habita na sua mãe e uma fé que também agora habita em Timóteo. E essa fé não fingida é a fé que a gente precisa ter, gente. A fé não fingida é a fé que vai nos fazer superar os desafios de 2024. Essa fé real, essa fé de verdade, é a fé que vai nos fazer viver o sobrenatural de Deus. Você consegue entender isso? Essa fé real é a fé que não vai nos fazer desistir no dia mau. Essa fé é a fé que não vai deixar a gente pensar em abandonar nos dias difíceis. Essa fé é a fé real, é a fé que nos lembra que Cristo está conosco. Essa fé é uma fé de verdade, é a fé que a gente precisa ter. Porque quando a gente tem fé na fé dos outros, a gente abandona, a gente desiste, a gente se frustra, a gente se decepciona. Agora, quando nós temos uma fé não fingida, uma fé real, pode todas as coisas dizerem ao contrário. Eu sei em quem eu acredito. Eu sei em quem eu tenho crido. Podem todas as notícias dizerem o contrário. Podem todos os noticiários falarem o contrário. Podem todos os meus amigos falarem que não. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Como é importante nós termos essa fé de verdade. E é essa fé que Paulo nos ensina a ter. É essa fé que Paulo escreve agora a Timóteo falando sobre uma fé sincera. Não é uma fé de uma temporada, não é a fé de um culto, não é a fé de meses. É uma fé de verdade. É uma fé que habita em nós. É uma fé que está em nós. E aí, no versículo 8 do capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo continua dizendo: portanto, não se envergonhe de... Quando nós vemos Paulo escrevendo isso sobre uma fé e sobre não abandonar e sobre acreditar no poder de Deus, é algo que muitos de nós estamos deixando de fazer. Porque quando nós falamos sobre evangelho, o evangelho é uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Nós estávamos sem salvação e fomos salvos. Nós estávamos injustiçados e fomos justificados. O evangelho é essa boa notícia que nos tira do lamaçal do pecado, lava as nossas vestes, coloca um anel no nosso dedo, uma sandália nos nossos pés e nos prepara para viver uma vida ao lado de Cristo. Esse é o evangelho. E essa mensagem precisa ser propagada, essa mensagem precisa ser contada. Afinal de contas, uma boa notícia a gente conta para os outros. Uma boa notícia a gente conta para todo mundo. Mas você sabe, uma das coisas e um dos desafios que nós mais vivemos hoje em dia, as pessoas são tentadas a viver um evangelho domesticado.
Você sabe qual que é o evangelho domesticado? É o evangelho que você vive só dentro da tua casa. É o evangelho que no trabalho ninguém sabe que você é cristão. É o evangelho que na faculdade ninguém sabe que você é crente. É o evangelho que as suas atitudes não falam que você é cristão. É o evangelho que o seu jeito de falar não diz que você é cristão. É um evangelho domesticado. Eu sou crente na minha casa. Eu sou crente na minha igreja. Eu sou crente no meio dos crentes. Quando a Bíblia diz que nós precisamos ser luz no meio das trevas. Consegue entender o que eu estou falando? Como é importante eu e você termos essa plena convicção e essa plena consciência de que o que Cristo fez por nós precisa ser propagado. Por isso que nós precisamos que o Evangelho seja um estilo de vida para nós. Porque o Evangelho precisa ser vivido. Quando eu e você colocamos o Evangelho dentro de uma igreja, dentro de um quarto, dentro de uma Bíblia, quando nós colocamos o Evangelho dentro de uma caixa, nós domesticamos ele. E o evangelho domesticado não é um evangelho de poder, porque nós só vemos o poder de Cristo se manifestando quando o evangelho está sendo propagado. Quando as coisas estão avançando, quando as pessoas estão no meio da sociedade. Por isso que é muito importante, meu irmão, eu e você estarmos envolvidos nas esferas da sociedade. Por isso que é importante a igreja estar envolvida na arte, na política, na economia, nos lugares mais altos e mais importantes da sociedade. Porque ali, pessoas que vivem um estilo de vida de quem foi salvo por Cristo estão, e ali essas pessoas podem mudar a vida de outras pessoas. Esse evangelho precisa se tornar para nós um estilo de vida. Esse evangelho precisa se tornar para nós algo que nós vamos viver todos os dias. E aí, no versículo 6 de 2 Timóteo 1 ainda, Paulo escreve algo muito importante. Por essa razão, torno a lembrá-lo, de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Como é importante eu e você mantermos acesa a chama de Cristo no nosso coração. Você sabe por que tem muitas vezes que a gente pensa em abandonar? Porque a chama se apagou. Você sabe por que tem muitas vezes que a gente pensa em desistir? Porque a chama se apagou. Você sabe por que tem muitas vezes que a gente pensa em retroceder e voltar atrás? Porque a chama se apagou. Você sabe o cara que servia e não serve mais? Você sabe o cara que amava Cristo, mas nem sabe se ama tanto assim? Você sabe o cara que não podia ver uma necessidade, que ele já tentava suprir ela? Você sabia aquela menina que não podia ver alguém triste e dava um abraço? Aquela pessoa que tinha palavras de afeto, amor e carinho? Esse tipo de gente, quando vai deixando a chama se apagar, se esfria e abandona. Por isso que tem muitas vezes que eu e você abandonamos muitas coisas. Não é porque os outros te abandonaram, não é porque as pessoas te deixaram, não é porque a igreja deixou de ser igreja, não é porque Deus deixou de ser Deus, é porque a gente deixou a chama se apagar. E existe uma pessoa responsável por gerar fome de Deus dentro de nós, somos nós mesmos. Me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. A missão de buscar é tua. A missão de buscar a Cristo é minha. A missão de me aproximar mais de Jesus é minha. A missão de me tornar mais parecido com Jesus é minha. Vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Como é difícil às vezes a gente depositar o coração em uma coisa. Como é difícil às vezes nós depositarmos todo o nosso coração em uma coisa. Às vezes nós dividimos o nosso coração em várias coisas. Nós dividimos o nosso coração com o nosso namorado, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, com a igreja, com os ministérios, com os afazeres. E aí a gente deixa um espacinho para Jesus. A gente deixa um espacinho para viver o que Deus tem para nós. E aí você está dizendo, mas você acabou de falar um coração voltado para a igreja, um coração voltado para aquilo que eu estou fazendo. Pois é, mas fazendo para quem? Tem muita gente que está fazendo e já há muito tempo não faz mais para Deus. Tem muita gente que está funcionando para a instituição, está funcionando para as pessoas, mas não sabe mais o que é fazer para Deus. E aí nós nos perdemos dentro de nós mesmos em um labirinto que a gente mesmo entra.
em paranoias que a gente mesmo cria dentro da nossa cabeça. E aí entra ano e sai ano e nós não conseguimos viver uma vida que Deus tem para nós, nós não conseguimos planejar a vida que o Senhor preparou para nós. Por quê? Porque a gente está perdido, cara. Porque a gente não sabe para onde a gente está indo. Porque cada dia a gente pensa em fazer uma coisa, cada dia a gente pensa em cumprir um objetivo, cada dia é um desafio diferente. E deixa eu te falar uma coisa, é assim na vida de todo mundo. Não é só a tua vida que é difícil. Não é só na tua casa que as coisas são complicadas. Não são só os teus amigos que fazem você passar raiva. Mas isso não pode se tornar uma desculpa para a gente parar. Isso não pode se tornar uma desculpa para a gente desistir. E aqui eu entro com você no penúltimo ponto dessa mensagem. Nós precisamos viver com as cicatrizes. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Deus não coloca amnésia na cabeça de ninguém. Nós vamos lembrar dos nossos erros. Nós vamos lembrar das nossas falhas. Nós vamos lembrar das coisas que fizeram conosco. Nós vamos lembrar das coisas que nós fizemos conosco. Quando nós somos perdoados e liberamos perdão, tudo isso é jogado em um mar de esquecimento, e isso é fato. Mas todo mundo que tem uma cicatriz, olha para ela e lembra da dor. Todo mundo que tem um machucado, olha para ele e lembra do sangue. Lembra do ferimento, lembra de como foi. As memórias nos tornam pessoas mais fortes. As memórias que a vida gera em nós, as cicatrizes que a vida gera em nós. Quem aqui tem alguma cicatriz no corpo? Quem tem? Um joelho ralado, um cotovelo cortado, não é? Quem tem um ponto aí, tomou uns pontos na vida já? São cicatrizes da vida que a vida vai nos dando. E essas cicatrizes nos lembram de algo que a gente fez e não deveria ter feito, não deveria fazer mais. E por que eu estou falando isso para você? Porque essas cicatrizes que a vida faz em nós não é só cicatrizes na pele, são cicatrizes na alma, são cicatrizes no coração, são memórias, são lembranças que ficam em nós. E o que Paulo escreve nesse texto, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, é exatamente isso. Ele está dizendo, eu sei o que é ter tudo, eu sei o que é não ter nada, eu sei o que é passar por dificuldade, eu sei o que é passar por aflição. Nós precisamos aprender a considerar as feridas, as cicatrizes do percurso. O ano de 2024 começou, você precisa lembrar das pisadas na bola que você deu no ano passado, senão você vai fazer tudo de novo. Consegue entender o que eu estou falando? Não é sobre trazer à existência pecados que já foram perdoados, e às vezes as pessoas vêm nesse misticismo de querer retroceder ao passado para liberar o futuro, para desprender do presente. Não é isso. É muito mais simples. Lembra das tuas burradas e para de errar nas mesmas coisas. É só isso. É só isso que Paulo nos ensina, a gente colocar a mão na nossa consciência e dizer, cara, eu já errei nisso, eu preciso tomar distância disso. Eu já caí aqui, eu preciso ir por outro lugar, eu preciso ir por outro lado. É isso que Paulo nos ensina quando ele escreve dizendo isso. Nós precisamos aprender com ele a considerar as dificuldades da vida. Porque quando ele escreve o texto que a gente lê, que a gente acabou de ler, ele vai falando as coisas que foram acontecendo. Ele diz, eu aprendi a me contentar em toda e qualquer circunstância. Quem aqui já passou por muita circunstância na vida? Quem já passou? Você está me ouvindo ou não? O som está saindo aí fora? Você está conseguindo ouvir o que eu estou falando? Quem já passou por circunstâncias na vida? Quem já sofreu na vida? Quem já chorou amargurado na vida? Foi diminuindo as mãos, né? Aqueles momentos que você chora e nem você sabe por que você está chorando. Aquelas decepções que vêm no seu coração e é uma amargura no nosso coração e a gente nem sabe o que está acontecendo. E aí Paulo escreve, eu aprendi a me contentar em toda e qualquer circunstância. E esse aprender a se contentar em toda e qualquer circunstância, entende o que eu estou falando? Não é aquela coisa que as pessoas falam, tipo assim, cara, se contenta e está tudo bem. Se contentar em toda e qualquer circunstância é o que ele continua dizendo no texto. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura também. Mas eu aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É eu e você entendermos que as cicatrizes da vida nos tornam pessoas mais fortes, nos tornam pessoas melhores. Eu sei o que é sofrer em 2023.
Eu sei o que é ser abandonado por um amigo, eu sei o que é ser abandonada por uma amiga, eu sei o que é ser traído, traída por um namorado, por uma namorada, eu sei o que é me decepcionar, eu sei o que é depositar esperança e as pessoas me frustrarem, eu sei. E essas circunstâncias me ensinaram, e essas circunstâncias me fizeram uma pessoa mais forte. Paulo está dizendo isso. Eu sei o que é ter tudo, mas eu também sei o que é não ter nada. Eu sei o que é ter momentos de alegria, mas eu sei também o que é ter momentos de tristeza. Eu sei o que é poder emprestar, mas eu também sei o que é pedir emprestado. Eu sei o que é estar cercado por amigos, mas eu também sei o que é não ter nenhum amigo para contar. E aí eu entro com você no último ponto dessa palavra, e o ponto mais importante para mim e para a sua vida. E ele termina o texto dizendo: mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Em 2024, o que realmente importa é quem vai te fortalecer. Em 2024, o que realmente importa é aonde você vai tirar as tuas forças. Em 2024, o que verdadeiramente importa é aonde é a fonte da tua energia de continuar. Porque uma coisa é fato, nós aprendemos com Paulo a nos adaptar, nós aprendemos com Paulo a viver em toda e qualquer circunstância, nós aprendemos tudo isso com a vida também. Mas às vezes a gente precisa aprender melhor a se apegar naquele que nos fortalece. Nós precisamos aprender melhor a confiar naquele que pode todas as coisas.